Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, ainda, dia 5 de novembro de 2025, quarta-feira à noite, agora são aproximadamente 11h26. Começando aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos alguns eventos importantes na data de hoje. Saiu para nós a variação de empregos privados, ADP, referente ao mês de outubro, resultado que veio acima da projeção de 32K. Tivemos também o resultado do PMI do setor de serviços e não manufatura, resultado do setor de serviços um pouquinho aqui abaixo, pessoal, da projeção, e não manufatura tivemos resultado vindo um pouquinho também acima da projeção. Mais cedo tivemos o discurso de Donald Trump. Basicamente, ele não abordou assuntos pertinentes que pudessem impactar os mercados, né, as três principais bolsas. Basicamente, deu ênfase em um genocídio em massa de cristãos na Nigéria. Também fez algumas ressalvas em relação às eleições da cidade de Nova York e também pontuou a questão da Suprema Corte norte-americana ter aberto hoje a análise relacionada às tarifas impostas pelo mandatário do país norte-americano. Teoricamente, o STF americano vai verificar a constitucionalidade dessas tarifas. Teoricamente, né, existe um impasse entre os integrantes da corte, porém, a maior parte são conservadores e provavelmente vão optar a seguir caminho de acordo com a linha de raciocínio do presidente. Então, teoricamente, existe um ponto, né, dessa questão das tarifas, né, que acabou chegando no judiciário. Alguns analistas apontam que isso é papel do legislativo, né, discutir essas tarifas, enfim, teria que ir mais a fundo para entender a Constituição norte-americana, mas a gente acompanha os desdobramentos daqui em diante. Beleza, pessoal? Então, a gente teve aí um dia positivo aqui nas três principais bolsas. S&P subiu 0,37, Dow Jones alta de 0,48 e Nasdaq uma alta também de 0,65. No Bitcoin não foi diferente, né? Acabou seguindo aí o humor das três principais bolsas. Tivemos no diário uma alta um pouco mais expressiva, aproximadamente 2,35% aí de ganho, pessoal. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado US$ 102.910. Então vamos ver o que rolou, pessoal, após a análise anterior e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente nós fizemos aí algumas identificações importantes, né? Tivemos os vendedores atuando de uma forma bastante intensa, né, nos últimos 2 dias. A gente basicamente fez aí a abordagem de algumas evidências importantes, né? A primeira foi a questão, né, pessoal, do que foi apresentado de formação, né, desses dois candlesticks. Então a gente menciona, né, a possibilidade desses caras, né, criarem aí uma indução na busca por níveis superiores, né? Teoricamente são figuras, né, é, com um padrão de força, um martelo bastante comum aqui no mercado, o volume comprador teoricamente não tão expressivo, mas se a gente compara, né, pessoal, em relação aí aos últimos, a gente vê que de fato acabou sobressaindo. Também identificamos aqui a formação, né, de um fundo duplo que poderia fortalecer a nossa tese, né, de que os compradores de fato iriam buscar proximidade ali da média de 20 períodos. Então, nós tínhamos aí o nosso primeiro desafio, que era essa resistência primária aqui, né, pessoal? Então, perceptível que num primeiro momento houve a recusa de preço, né? A gente teve a aproximação do preço aqui na região de 102.300, né? Então, basicamente em cima aqui da nossa marcação, novamente ressaltando, né, o que a gente utiliza como referência de preço aqui nas nossas análises. E aí, posteriormente, né, veio
a movimentação que era esperada, né, pessoal, diante, né, do que foi colhido aqui de informações, tá? Então a gente primeiro precisa fazer algumas atualizações aqui no gráfico, pessoal. A primeira seria puxar esse suporte que a gente estava utilizando aí como referência na proximidade dos 98, a gente puxa para a mínima desses dois candles. Aqui, pessoal, ao que parece, em um futuro próximo a gente vai remover essa marcação aqui, volta a ser um suporte, até pela facilidade, né, de rompimento em ambos os sentidos, mas vocês vão entender porque que eu vou mantê-la ainda na data de hoje. E aí tivemos a aproximação da média de 20 períodos, né, pessoal, que era basicamente o nosso primeiro alvo. É óbvio que naquele momento da análise anterior, pessoal, o preço da média estava lá próximo dos 105.700 aproximadamente, tá? 105.600. Então, ao passar das horas, por ser uma média flutuante, ela vai se autocorrigindo. Então, é imprescindível que você acompanhe a atualização da média justamente para você ter um parâmetro, obviamente tentar seguir aquilo que a gente passa. Então, acabou chegando aqui, né, bem próximo da média de 20 períodos, que nesse momento se encontra aqui na região dos 104.630, mas a gente chegou quase em cima aqui e obviamente houve, né, uma pequena correção na qual estamos presenciando neste momento, beleza, pessoal? A gente tinha como um segundo alvo, né, pessoal, a região a mais próxima dos 108, 109, se eu não me engano, mas aí era um cenário, né, muito atípico, seria assim algo fora da casinha. Óbvio que poderia acontecer. A gente coloca dois alvos justamente para tentar expandir aqui justamente, né, a direção que a gente já almejava, tá? Mas aí fez total sentido, né, esse primeiro alvo, a região próxima aqui então do 105, né, considerando a atualização da média. E aí, pessoal, o que que a gente observa de agora em diante, tá? A gente vê no diário uma figura próxima de um martelo também. Então isso é um ponto positivo. O volume, ele é inferior, né, ao que foi apresentado de volume vendedor ontem, ou seja, é um ponto negativo. Então acaba meio que ficando no 0 a 0 em relação aí às evidências, mas vejo um potencial, né, dos compradores tentarem mais alguma coisa, pessoal. Pelo andar da carruagem, né, quando a gente reduz o tempo gráfico, ao que parece a gente poderá buscar novamente essa região aqui da nossa marcação, que agora a gente vai utilizar como suporte, e a gente tem um potencial conflito de interesses aqui, pessoal, muito interessante. Então, na proximidade dos 102.300 até a região de abertura e fechamento desses 2 dias, no caso hoje e ontem, pessoal, a gente tem um potencial conflito de interesses aqui por parte dos compradores, região próxima aqui do 101,5. Então, bem provável que os compradores tentarão uma eventual reação com o preço se aproximando aqui entre esse range, tá? Então, é fundamental que você acompanhe, né, o desenrolar dessa movimentação. Acredito que os compradores não vão ceder facilmente, até porque, pessoal, perdendo, né, essa região aqui do 101,5 aproximadamente, a gente vai buscar novamente aqui a região próxima dos 99. Isso aqui é fato. Então, teoricamente, a gente precisa analisar com carinho qual que será, né, as evidências colocadas aqui nessa região, tá? Pode ser que até antes, pessoal, haja, né, uma reação por parte dos compradores, totalmente possível também. Mas a gente precisa frisar que essa região aqui, a gente tem um potencial conflito de interesses gigantesco por parte dos compradores e pode ser que eles, né, irão querer manter o preço, né, pessoal, acima dessa região, obviamente dando continuidade aí na busca por níveis superiores de preço. Então esse é o gatilho, essa é a condição, a gente precisa manter o preço acima. E aí, pessoal, estrutura ascendente com topos e fundos, volume comprador prevalecendo, você sabe que nós iremos novamente, né, buscar a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, tá? Agora,
Na falta ou ausência de condicionantes positivas dentro desse range aqui, pessoal, estrutura descendente, volume vendedor prevalecendo, forte abraço. A gente vai buscar novamente a região próxima aqui dos 99 e aí a gente vai ter que analisar como é que os compradores vão reagir, evidentemente, aqui na proximidade dessa região. Então, esses são os pontos que vocês devem estar atentos. E em uma eventual reação, pessoal, assim como é esperado, né, diante do que nós temos de cenário no atual momento, pode ser que a gente, né, venha novamente tentar aqui buscar a média de 20 períodos, tá? Neste momento agora no 104,650. Então, ao passar das horas, vai atualizando. Então, é preciso que você acompanhe aí em tempo real. E justamente é outro ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço. Então, a gente vai precisar, pessoal, da confirmação de rompimento dessa região se a gente quiser buscar, né, níveis mais acima. Pelo menos dois candlesticks, ambos de volume comprador e pelo menos um com característica de força. Essa é a condição, né, para a gente confirmar esse rompimento e dar continuidade à movimentação. Outra atualização que faz total sentido, pessoal, que eu já vou colocar aqui para vocês, é uma nova resistência ou zona de patrulha, para facilitar o entendimento. Novamente, entre a região do topo histórico e essa sequência lógica de fundos descendentes, tá? Então a gente já vai colocar essa resistência aqui, pessoal. Porque, obviamente, concretizando aí o que a gente espera, né, os compradores de fato reagindo dentro desse range, a gente pode pensar em buscar essa marcação aí em um futuro próximo, tá? Então a gente tem sim essa possibilidade. E aí, pessoal, se a gente for tentar analisar aí a movimentação, quem sabe, né? Até no final de semana, dia 8 ou até antes, sexta-feira, quem sabe a gente consiga se aproximar aqui, né? Que seria próximo aí dos 110 mil, 111 mil. E aí é um ponto importantíssimo, né? Justamente para a gente saber se o mercado continuará com essa estrutura vigente. A gente percebe aí, pessoal, topos descendentes, fundos também se formando descendentes, né? Ou se nós teremos, né, um eventual rompimento e aí, quem sabe, buscar a região ali do 116. Então, basicamente, esse é um cenário mais macro, né? Tô tentando trazer algo para vocês que tem grande possibilidade, mas vamos por partes, né? Como eu gosto de sempre reforçar aqui com vocês, sem atropelar o processo, né? Com muita tranquilidade, responsabilidade e transparência. E é isso, tá, pessoal? Acho que ficou bastante claro aí o que está rolando, quais são os pontos que vocês deverão estar atentos, né? Região aqui, pessoal, da marcação até abertura e fechamento. Os compradores precisam reagir aqui. Evidentemente, não tendo reação, reduzindo o tempo gráfico, ausência de volume comprador, estrutura de preço descendente. Pessoal, a gente vai buscar novamente essa região. Eu acredito que nós teremos, sim, né, uma reação por parte dos compradores, até pelo que foi, né, pessoal? A gente está aí desde o dia 27 de outubro, o mercado, né, praticamente caindo. E a gente sabe que preço ele nunca vai direto, então seria muito normal, né, a gente ter esse respiro, mas a minha preocupação será nesse ponto aqui. Obviamente, pessoal, concretizando também, né, a condição imposta em relação à média. Então, assim, temos aí alguns obstáculos adiante, e obviamente, conforme a gente for vencendo, a gente pode sonhar sim, né, em buscar regiões mais acima. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Ficou bastante claro aí para vocês. Vamos ver o livro para a gente encerrar a análise de hoje. A gente vê aqui, pessoal, pelo lado dos vendedores, ó, já tem um pouco mais de acumulação. Região dos 105 mil, pessoal, são quase 14 milhões de dólares posicionados.
E a gente está bem próximo aqui, inclusive, da média de 20 períodos, tá? Então, vai ser um desafio em tanto aqui para a gente acompanhar, olhos atentos. E mais acima, região dos 105,5, 106, pessoal, os vendedores vêm posicionando bastante quantidade de dinheiro aqui no livro pelo lado dos vendedores, né? Você observa, até pela coloração do livro, a gente tem bastante lote, tá? A partir dos 105 aqui até os 105,5, 106, bastante lote, pessoal. 106,400, 107, 108. Pessoal, a gente tem bastante lote de Bitcoin posicionado acima. Região do 110 também, pessoal. Próximo ali da nossa nova marcação, zona de patrulha, resistência diagonal. Então, teoricamente, é um ponto muito ruim isso daqui. É sinal que existem investidores querendo, né, desfazer aí dos seus bitcoins. Então, é um cenário muito interessante quando a gente analisa aqui de forma fria o livro. E pelo lado dos compradores, a gente não vê esses lotes em demasia, tá, pessoal? A gente percebe um pouco mais aqui na região dos 99. Minto, pessoal, aqui na região dos 101,300, a gente tem quase 9 milhões de dólares posicionados. 101,300. Acho que fica basicamente na abertura e fechamento aqui dos 2 dias. É isso mesmo? Bem próximo aqui, tá, pessoal? Então, reforça um pouco, né, a nossa tese de que tem um potencial conflito de interesses aqui. E a gente vê, né, os compradores já tentando uma reação aqui, pessoal. Vamos reduzir o tempo gráfico aqui, ver o que está rolando. A gente percebe já um pouco mais de volume comprador, né? Então, será que a gente já terá reação neste instante? Seria até melhor, né, pessoal? Ao invés da gente querer buscar níveis mais abaixo. Então, ficando acima aqui da marcação está excelente também. Vamos ver se a gente tem alguma reviravolta. E dando continuidade, pessoal. Região dos 99, teoricamente é a região onde formou ali o fundo duplo, pouco mais de 7 milhões. E região dos 98, a gente tem 10,4 milhões de dólares posicionados. Então, tá descompensado aqui o livro, né? Os vendedores estão com muito mais lotes posicionados em diversos níveis acima, o que não é um bom sinal, mas vamos acompanhar com carinho aí e ver o desenrolar das próximas horas. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.